Boa noite, tudo bem, pessoal? E aí, como é que estão as coisas? Estamos aqui mais uma semana para mais um espaço aqui de reflexão, né, sobre a educação. Prazer ter vocês aqui, viu? Uma alegria muito grande, sempre uma satisfação gigantesca receber colegas, professores, professoras, amigos, amigas, enfim, pessoas que se preocupam com a sociedade, que se preocupam com a educação, que de alguma forma se ligam, né, à área, seja como profissional, ou como pai, mãe, enfim, né, ou como responsável por alguma criança aí, enfim, pela educação, né, de alguma criança, de algum adolescente. Então é sempre muito, muito bom, muito prazeroso, viu, receber vocês aqui. Obrigada pela presença de sempre. Olá, Silene, tudo bem? Dani, querida, olha só, o pessoal já chegando aqui, sempre com muito carinho, né? Participando desse espaço de reflexão sobre educação. E hoje a live ela vai ter um perfil um pouquinho direcionado já para mais para um webinário, né? E, e a partir daí eu vou dizendo para vocês porque que devagarinho eu vou começar a fazer algumas alterações, mas sem mudar absolutamente nada dos nossos encontros, dos conteúdos que tratamos, da forma como eu trato, né? Com a mesma seriedade de sempre, ok? Olha lá, Cristina, tudo bem, querida? Bem-vinda. E o nosso assunto de hoje é a pedagogia interdisciplinar. Eu, de uns dias para cá, eu ando pensando muito sobre isso, refletindo muito sobre isso, né? Sobre a interdisciplinaridade e a educação, até por conta mesmo desse momento que vivemos, né? Sui generis na história da educação, que é devido aí aos desdobramentos da pandemia, né? Da Covid-19. Então, algumas questões que andam me preocupando, andam trazendo realmente bastante reflexão aqui para o meu dia a dia, no trato com a educação, no trato com educadores e educadoras, né? Então, a pedagogia interdisciplinar, ela surge nesse contexto como não bem uma inovação, porque ela já é uma pedagogia defendida desde o final da década de 80, aqui no Brasil, lá nos idos já dos anos 90, há muito já vem se falando, né, da interdisciplinaridade, da pedagogia interdisciplinar. Mas nesse contexto de educação pós-BNCC, esse é um assunto que ganha mais relevância e agora mais ainda em função da pandemia, uma vez que o ensino remoto é uma realidade, né? Veio para ficar. Não acredito que mesmo a pandemia se estabilizando, enfim, a gente voltar à escola aí com as crianças, os alunos, alunas de forma presencial, não acredito mais que o ensino híbrido, o ensino remoto, serão apenas lembranças de um passado doloroso. Eu estou vendo que isso é uma tendência, né? Que parece que veio definitivamente para ficar e acordar professores e professoras, instituições, governos, enfim, para essa nova realidade da educação. Uma educação que há um bom tempo vem sendo fragmentada, né, em grades curriculares, nós vamos falar disso aqui hoje, é, em disciplinas que não se conectam, né, que não, não dialogam entre si, e que consequentemente, não promovem a aproximação dos colegas docentes, né, seja por áreas, seja por temas. Então, é uma fala recorrente a necessidade de uma pedagogia interdisciplinar, mas na prática ela não é uma prática recorrente, ela ainda é uma prática de muita resistência. Há muita resistência, né, da escola brasileira em aderir a essa pedagogia. E ela mais do que nunca agora em função da pandemia, porque o coração da pedagogia interdisciplinar é o trabalho como projeto, né, um projeto que integre todos os saberes. Então, agora mais do que nunca, né, nesse contexto de pandemia, é uma prática que se faz necessária para que consigamos colocar, imprimir mais significado
na nossa prática pedagógica e, consequentemente, no aprendizado mais eficiente das nossas crianças, adolescentes e até adultos aí das universidades. Então, essa é a ideia, é falar sobre isso hoje, dada aí a seriedade, né, com que esse assunto precisa ser tratado pelas autoridades educacionais, enfim. Oi, Lu, tudo bem? Ah, olha só quanta gente linda aqui, Beth, Ana Ruth, poxa, bem-vindas, viu? Muito obrigada pela presença, pelo carinho sempre de vocês. Bom, então comecemos. Quando nós falamos em educação, nós falamos em educação como uma ferramenta de transformação social. Todos os povos, todas as nações, independente de língua, de credo, de ideologias políticas, né? Toda nação ela tem uma plataforma educacional. Então, os países têm uma forma de entender a educação e uma forma de praticar a educação, né? Isso todos os países de maneira geral. Ocorre que dentro de cada país existem, às vezes, várias formas, né, de se praticar a educação. Aí a gente já vai lá para o campo das metodologias, mas a filosofia de educação todo país tem. A sua forma de entender como tem que educar o cidadão, a cidadã e as futuras gerações, né? Então tem uma fórmula que eu gosto sempre de usar, que é a letra P da pedagogia, que você tira duas hastes, numa delas você coloca a questão filosófica, que toda educação de todo país deve responder, né? Então, que pessoas nós queremos formar, isso toda nação tem essa preocupação e tem esse projeto, né? Esse projeto educacional, que contempla uma visão de ser humano, uma visão de mundo, uma visão de sociedade, enfim. E como uma double face, né, como uma cara e coroa de uma moeda, você tem, do outro lado, a epistemologia, que seria a teoria do conhecimento que sustenta essa filosofia, ou seja, que tipo de pessoas queremos formar numa abordagem filosófica e numa abordagem epistemológica, que seriam as teorias da educação, como é que essas pessoas aprendem. Não é? Então, nós temos a fórmula resumida, que seria que pessoas queremos formar enquanto nação, e a partir daí, que teoria do conhecimento, então, nós vamos seguir para formar essas pessoas que nós temos aqui enquanto nação, enquanto ideia de educação. Os países não pensam da mesma forma, né? O Japão, os Estados Unidos, o Brasil, enfim, cada país tem a sua forma de entender isso, né? O Brasil, por ser um país muito multicultural, diverso do ponto de vista cultural, é um país tropical, um país que tem uma etnia né? Africana, europeia, indígena. É um país que sempre foi aberto a todos os povos que quiseram vir para cá, né? Então, ele é um país que ele sempre foi mais aberto a mudanças nas metodologias e na criatividade, na inovação educacional. Diferente, por exemplo, de países como o Japão, né, que tem uma tradição muito forte e mantém da mesma forma a sua plataforma educacional. Os Estados Unidos também é muito fiel, né, à sua forma de educar, já praticamente desde a sua fundação enquanto nação. O Brasil não, o Brasil sempre foi um país mais aberto, por isso que aqui a gente sempre teve a presença de muitas pedagogias, várias, né? Enfim. Então, resumidamente, todo país tem lá a sua plataforma educacional, que é uma visão de mundo, de ser humano e de sociedade que quer edificar, tendo a educação como uma ferramenta, como uma estratégia para formar essas pessoas, né? E, consequentemente, isso se linka a uma teoria do conhecimento. Na teoria do conhecimento, você tem behaviorismo, que é a teoria do comportamento, o cognitivismo, que é a teoria da cognição, da construção do conhecimento, antroposofia, não é? Então você tem várias formas de entender, várias epistemologias, né, de como as pessoas aprendem. Então, Piaget, Vygotsky, Ausubel, esse povo todo que a gente já conhece, Perrenu, eles são dessa vertente mais cognitivista, né? E tivemos no passado, no tempo das cartilhas de alfabetização,
Nós tivemos pedagogias, metodologias de ensino baseadas no behaviorismo, no comportamentalismo, então, estímulo, resposta, elogio, castigo, muito bem, estrelinha no caderninho do aluno, né? Isso tudo baseado na teoria que reforça um comportamento positivo, né? A partir de elogios que vêm externamente dados pelos professores e pelas professoras. Então, isso tudo acontece, né? Isso é histórico, isso é cultural há muito tempo. Bom, dependendo da forma como a nação, o país conceitua a educação e enxerga a educação, ele então vai definir, esse país vai definir o como então ensinar essas pessoas. Como ensinar as pessoas para que elas sejam aquilo que nós queremos que elas sejam e aquilo que nós, país, né, Estado, nação, queremos que elas sejam. Nós queremos que ela seja uma pessoa crítica, reflexiva, transformadora da realidade onde ela vive, ou nós queremos que ela seja uma pessoa que apenas repete aquilo que a realidade traz, e aí você molda a personalidade dessa pessoa a partir do que interessa para esse país. Né? Então, dependendo de como é essa plataforma filosófica, epistemológica, você vai ter então uma definição de como é que você deve ensinar, você enquanto Estado, para formar professores que formem pessoas da forma como você, Estado, pensa. O como ensinar, né? O como ensinar já entra no âmbito dos currículos. Então, os países têm os seus currículos, né? O currículo, na verdade, nós não podemos definir currículo, porque currículo é uma concepção, ele não é uma definição, ele não é um conceito, mas o currículo em si, ele agrega pressupostos filosóficos e pressupostos epistemológicos, ou seja, que pessoas, que sociedade, né, queremos formar e como é que essas pessoas aprendem. E a partir daí, então, obviamente, como é que elas aprendem é que as instituições educacionais regidas pelo Estado vão gerando as suas metodologias de trabalho, que são a expressão daquilo que fica definido nos currículos das instituições. Né? Enfim, se nós formos ter uma definição de aprendizagem como comportamento, nós vamos ter um tipo de organização curricular. Se nós formos ter aprendizagem como uma transformação da cognição, da inteligência, visando uma reflexão crítica e, e reflexiva, enfim, dos estudantes, nós vamos ter uma outra forma de organização curricular. De tal forma que isso vai desembocar em duas formas, duas maneiras de concebermos o currículo. Então, nós temos uma maneira de conceber o currículo, que nós chamamos de multidisciplinar, e temos uma outra maneira de conceber os currículos, que nós chamamos de interdisciplinar. Para quem está me ouvindo aí, isso cai muito em concurso. Muitas vezes os concursos públicos perguntam, né, sobre multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. E aí, para complicar a vida de quem faz a prova, também colocam as palavras transdisciplinaridade, disciplinaridade, enfim, polidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, então eles confundem, as bancas confundem as pessoas que vão estudar para os concursos, mas na realidade é apenas um trocadilho de palavras para resumir duas únicas possibilidades de organização curricular, que é a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. Ok, então põe na prateleira. Vamos olhar aqui para o lado da multidisciplinaridade. Como é que se organiza isso e como é que isso desencadeia uma didática, né? Então veja só, eu vou repetir. Nós temos só duas formas de organização curricular. Nós temos uma que é multidisciplinar e uma que é interdisciplinar. Ora, das formas de organização curricular advém a didática, a metodologia. Então eu tenho multidisciplinaridade, me pede uma didática disciplinar. Se eu tenho uma
organização curricular interdisciplinar, ela me pede uma didática, uma metodologia transdisciplinar. Então, para quem vai prestar concurso, para quem está estudando para concurso, não tem confusão. Ou é inter ou é multi. Fechou. Daí deriva a didática, porque vocês sabem que do currículo deriva a didática, não é? O como ensinar, os meios, os procedimentos, as metodologias. Então, a didática que deriva da multidisciplinaridade chama-se disciplinar, didática disciplinar. A didática que deriva da organização curricular chamada interdisciplinaridade se chama transdisciplinar. Então, nós estamos falando aqui de coisas diferentes. Inter e multi são maneiras de organização curricular. Disciplinar e transdisciplinar são maneiras de se praticar o currículo, ou inter, ou multi, não é? Então, a didática é disciplinar ou transdisciplinar, e a organização curricular é multidisciplinar ou interdisciplinar. Pronto, não tem confusão. É simples entender isso, né? Agora, vamos pôr na prateleira. Vamos tirar da prateleira apenas a multidisciplinaridade. Vamos conversar um pouquinho sobre ela e depois a gente devolve ela para a prateleira e pega a interdisciplinar. Maravilha. Vamos lá. Como é que se caracteriza, basicamente, um currículo que se desdobra numa didática disciplinar? Vocês aí, e eu também, já devem ter ouvido muitas vezes a expressão disciplina. Que disciplina você estuda? Que disciplina você leciona? Quais estratégias você usa na sua disciplina para motivar ou para ensinar os alunos? Como que é a grade curricular do curso que você está fazendo? Como que é o histórico escolar de um estudante, desde o primeiro ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio ou ainda na faculdade e na universidade? Quando você olha o histórico escolar, né, de qualquer estudante, você vai ver que ele é dividido em grades. Então você tem linhas verticais e linhas horizontais. Então, por exemplo, língua portuguesa, primeiro ano. Aí tem lá a carga horária que o estudante fez naquele ano. Aí vai somando, até lá o total de carga horária, 800 horas, 1.200 horas, dependendo do curso. A concepção multidisciplinar, ela é uma concepção fechada, positivista, ela deriva de uma filosofia positivista, herança do governo militar, por isso que a palavra disciplina é muito forte na nossa cultura educacional, porque nós tivemos um governo militar desde 1889, quando o Deodoro proclamou a República, o Marechal, né? Isso, o governo militar, ele só parou de existir no Brasil, ele só caiu no Brasil, parou de existir de 85 para frente. O último presidente foi o Figueiredo, né? Depois veio a abertura política, o diretas já, começamos a eleger presidente, então muita coisa mudou no panorama político e, consequentemente, refletiu na educação do Brasil. Só que a herança dos milicos ficou na educação. Então, quando nós falamos que disciplina você seleciona, qual a estratégia? Então, estratégia é coisa de soldado, é coisa de exército. Que disciplina você ensina? Disciplina vem de disciplinar mesmo, né? Ordem e progresso, um atrás do outro, um olhando na nuca do outro. E isso tem toda uma arqueologia dentro do nosso currículo. A minha geração, a geração de muitos e muitas que estão aqui me ouvindo, né, foi uma geração que passou por essa educação militar. Então, a multidisciplinaridade significa várias disciplinas sobrepostas numa grade curricular que compõem um determinado curso.
E não há nenhuma, mas nenhuma conexão entre uma disciplina e outra. Então, por exemplo, a professora de história da aula, ela sai. Vem o professor de matemática, dá aula de matemática e sai. Vem o professor de sociologia, da sociologia e sai. Vem a professora de geografia, da geografia e sai. Sendo que são conhecimentos que, por natureza, estão interligados. Mas o currículo multidisciplinar, ele fragmenta esse conhecimento. De vez em quando, numa postura, numa didática disciplinar, que é cada um com a sua disciplina, cada um no seu quadrado, você escuta um aluno falar assim, nossa, pro, isso que você está falando aqui, agora há pouco a professora de português falou. Mas isso é um acidente, é um mero acidente. Porque não há nenhum planejamento para que essas disciplinas se interliguem. Elas são fragmentadas dentro de uma matriz curricular. E a grade é para dar ideia de militar mesmo. Grade é para aprender. Prende. Você prende o conhecimento dentro da grade. Por isso que ainda muitos e muitas falam, qual é a grade curricular? As pessoas nem prestam atenção. Não se fala mais em grade curricular. Hoje nós falamos em matriz curricular. Mas a matriz curricular e as áreas de conhecimento, elas são do âmbito da interdisciplinaridade, que eu ainda não tirei da prateleira. Eu ainda estou analisando a multidisciplinaridade. Bom, tudo bem. Um professor não conversa com o outro, uma disciplina não conversa com a outra, uma disciplina sobreposta à outra e está tudo certo. Isso basicamente é a multidisciplinaridade de uma didática disciplinar, né, em que cada um ali dá a sua aula e nem sonha o que o outro está fazendo. Ótimo. Então, põe na prateleira. Agora vamos falar da interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade, ela é uma forma de organização curricular que pede uma didática transdisciplinar. Inter significa entre disciplinas, entre os componentes curriculares. Então, numa didática, uma didática que nasce no bojo de um currículo interdisciplinar é uma didática transdisciplinar. E o trans dá bem a ideia do trânsito mesmo. Você vê o trânsito, um carro vai para lá, outro vira para cá, outro vai para lá. Essa é a ideia, é o caos, porque o conhecimento é o caos. O conhecimento ele não é linear. E quando eu estou falando língua portuguesa, eu trago elementos de matemática, eu trago elementos de geografia, eu trago elementos de história, de ciências. Mas a escola, por uma tradição, né, aqui no Brasil, fragmentou esses saberes todos, causando essa falta de conexão entre as disciplinas. E gerou, então, a multidisciplinar e a disciplinar. A interdisciplinar nada mais é do que uma forma de você arranjar o currículo em que os conteúdos, os componentes curriculares, eles são organizados em grandes áreas. Por exemplo, na BNCC você tem áreas de conhecimento. Por exemplo, área de linguagem. Então, na área da linguagem, você tem a língua portuguesa, arte, língua estrangeira e educação física. Por quê? Porque esses 4 componentes curriculares, eles são aproximados por áreas. Eles são primos, eles são próximos. Porque a linguagem corporal é uma linguagem, a arte é uma linguagem, e dentro da arte você tem várias formas de linguagem. A tinta, a dança, o teatro, a música, não é? A educação física está dentro da área da linguagem porque a expressão corporal é uma linguagem. Tem até livro com esse nome do Pierre Weil, né? Quem é que não conhece aí? O Corpo Fala, né? Excelente livro que nós professores e professores devemos ter de cabeceira, né? Para ler. Enfim, então a interdisciplinaridade puxa uma didática transdisciplinar. Vocês que estão me ouvindo devem ter lembrado dos temas transversais. Os temas transversais, eles surgiram
depois da LDB de 96, quando o Brasil instituiu os parâmetros curriculares nacionais, dentro dos temas transversais você tinha sexualidade, ecologia, solidariedade, ética e por aí vai. A ideia é que um tema perpassasse todas as áreas e todos os componentes curriculares. Então, eu sou professora de matemática, mas eu vou falar de sexualidade. Eu sou professora de matemática, mas eu vou falar de ética. Eu sou professora de matemática, mas eu vou falar de solidariedade. Então, o tema seria o carrinho que anda no trânsito, ele transitaria por todas as áreas do conhecimento. Aí, esses temas transversais ficaram um tempo na moda, depois eles foram encostados, agora foram abandonados, e depois da BNCC eles foram ressuscitados. Agora tem um documento chamado Temas Transversais Contemporâneos, que foi uma iniciativa aí dos grupos que trabalharam a BNCC de recuperar esses temas transversais, porque eles estão muito bem alinhados com as diretrizes curriculares nacionais e são contemporâneos por quê? Porque trabalham esses temas que são mais contemporâneos do que nunca, né? Educação sexual, sexualidade, ética, todos esses assuntos que a gente está falando aqui, solidariedade, enfim. Então, a interdisciplinaridade é uma forma de organizar o currículo em que os componentes curriculares são aproximados por áreas e não mais grade. E aí você usa o termo matriz, porque a matriz é a mãe das áreas, que une as áreas. E a aproximação máxima dessas áreas. Então, você tem ali os componentes curriculares dialogando entre si de maneira intencional e organizada, em que o coordenador pedagógico tem um papel fundamental na maestria, na orquestração dessas áreas, desses colegas e de seus diferentes componentes curriculares. E não mais acontece essa aproximação, essa interação por mero acaso, por um acidente. Isso acontece de maneira intencional porque o coordenador foi lá e arrumou tudo isso, arrumou a casa de maneira transdisciplinar. Como é que isso chegou até nós aqui no Brasil? Isso começa com aquele documento que o Jacques Delors foi o escriba, o organizador, né? Para onde vai a educação, da qual foram extraídos os 4 pilares, né? Aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. Esse documento chega no Brasil porque foi um acordo feito entre os países lá na ONU, lá na Unesco. Jacques Delors foi o redator, e isso é trazido para o Brasil, e o grande mestre, o grande filósofo que inspirou esse documento foi Edgar Morin. Edgar Morin é um filósofo contemporâneo francês, ainda está vivo, bem idoso, mas muito lúcido, deve estar quase perto de 90 anos. Edgar Morin foi convidado pela Unesco para fazer um mapa, um guia da educação para o século XXI. E aí, então, ele foi o grande articulador dessas ideias que culminaram depois em mudanças na legislação dos países. No Brasil veio, na sequência, a LDB 9394, dela vieram os parâmetros curriculares nacionais e dos parâmetros vieram os temas transversais. Ou seja, uma forma de acabar com a disciplinaridade, com a grade, com a fragmentação, e trazer uma educação que voltasse a ter o ser humano na sua forma integral. O ser humano é um todo, o ser humano não é cabeça, tronco e membros, como a ciência positivista quis ensinar para a gente. Eu não sou cabeça, tronco e membros. Eu sou uma mulher que tem tantos anos de profissão, tantos anos de idade. Em algumas situações eu sou mãe, em algumas eu sou profissional, em algumas eu sou eleitora, em algumas eu sou consumidora. Em algumas eu sou amante, apaixonada, enfim, eu sou um todo, eu não sou um bolo cortado em fatias. Essa fatiação, né, do ser humano, quem promoveu foi a ciência moderna, do iluminismo para cá. A ciência moderna que fragmentou os saberes. A ciência moderna fragmentou tanto os saberes que isso repercutiu na medicina, isso repercutiu na sociedade, isso repercutiu nas profissões. Você vai a um médico de olho, um oftalmo, a hora que você entra no consultório dele, ele vê um grande olho entrando. Se você é mulher e vai a um consultório médico,
O ginecologista vê uma grande vagina e um útero, um aparelho reprodutor entrando ali. Se você vai a um médico ortopedista, ele vê um esqueleto entrando, ele só vê osso. Aí ele te dá um remédio para o osso, te ataca o estômago. Aí você vai no gastro, que só vê estômago. Aí você reclama que está com dor, ele te dá uma dor, ele te dá um comprimido para dor de estômago, te dá dor de cabeça. Aí você vai no neurologista. Você chega no neurologista reclamando que está com dor de cabeça, ele vê uma grande cabeça entrando no consultório. Aí vieram as especialidades. E as especialidades repercutiram tanto na medicina, quanto na psicologia, na sociedade e na escola. E o fragmento do saber que chegou na escola é em função dessa fragmentação toda da ciência moderna, nascida no iluminismo. Quem traz isso tudo para a gente é Edgar Morin, não sou eu. Eu estou apenas papagaiando. Quem de nós aqui não leu os 7 saberes necessários à educação do futuro, de Edgar Morin? Quem de nós aqui não leu A Cabeça Bem Feita, de Edgar Morin? Quem aqui de nós, né, não conhece toda essa problemática que Edgar Morin nos traz de uma sociedade interplanetária, transplanetária, interdisciplinar, que é uma resposta à fragmentação do saber, herança da Idade Moderna. E é por isso que se chegou a um nível de especialidade tão grande que na educação, por exemplo, surgiram os especialistas. O professor de educação física é um especialista. O professor do sexto ao nono é um especialista. O professor da universidade é um especialista. E o professor de educação infantil e ensino fundamental 1, ele é genérico. Ele é genérico, né? E o especialista, de acordo com a lei, é quem fez uma graduação, se especializou. Aí se especializou tanto que vai lá dar aula de matemática e esquece que o ser humano tem sentimento, que o ser humano tem uma parte psicomotora, uma organização social, uma história de vida, uma emoção, uma inteligência. Essa fragmentação que a ciência moderna trouxe impactou a medicina, impactou a sociedade, impactou a economia, impactou as indústrias, impactou a gestão. Essa gestão que nós temos, departamento de educação, departamento de licitação, departamento de saneamento básico, departamento de transporte, departamento de saúde, departamento de cultura. Fragmentou. Na verdade, o munícipe é um só, a cidade é uma só, o governo é um só, mas a fragmentação. E aí um departamento não conversa com o outro, um faz, nem sabe o que o outro está fazendo. Essa herança maldita da modernidade. E a educação engatou nisso e foi nessa pedagogia disciplinar e fez essa coisa horrorosa que está aí hoje, que um aluno e uma aluna não sabe ler, não sabe escrever, não sabe pensar, e sequer consegue relacionar uma coisa que um professor acabou de falar com a coisa que o outro vai falar daqui a pouco. Isso é uma barbaridade que aconteceu na educação. Daí a necessidade de termos uma BNCC, uma Base Nacional Comum Curricular, que vem nos trazer a educação integral como um fundamento forte. A educação do ser humano como um todo, uma visão holística que a gente fala. O humano e a humana com cabeça, tronco e membro? Não, o humano e a humana com corpo, alma, emoção. Agora tá todo mundo desesperado, correndo atrás, né, das competências socioemocionais. Agora viva as competências sociais, virou febre isso daí, só se fala nisso agora. Ainda mais na época da pandemia. Veja, trabalhar competência socioemocional é um carro-chefe da educação transdisciplinar, interdisciplinar, desde quando Edgar Morin começou a tratar essa questão da complexidade lá ainda nos idos dos anos 90. E agora está todo mundo nessa, né? Isso, competência socioemocional. Agora, então, o aluno vai virar um grande coração, né? Vai começar a ter tudo de novo essa problemática. Agora o aluno vai chegar na escola, nós vamos ver um coraçãozão. E vamos esquecer o cérebro. Antes a gente só via a cabeça do aluno, né? Daqui para cima. Agora a gente vai começar a olhar aqui, o coração. Ou seja, nós vamos continuar fragmentando. Porque falta essa visão
una, indivisível do ser. Nós não somos um bolo cortado em fatias, nós somos um bolo inteiro. Nós somos um ser. Edgar Morin, o grande Edgar Morin, o filósofo da complexidade, nos ensina isso. Eu sou um ser bio, psico, social, histórico, tudo junto. Essa fragmentação horrorosa que veio, que impactou a grade curricular dentro de um governo que quis tirar a essência das pessoas e preparar pessoas treinadinhas para fazer aquilo que interessava, que era moldar comportamentos que não ferissem a governança. E é isso. Então, a pedagogia interdisciplinar é mais do que urgente, ela é mais do que necessária. E já faz tempo. E é uma pena que isso tudo, né, tem ficado tão para lá, né, das discussões e dos espaços educacionais. Então, a educação integral, carro-chefe da BNCC. Educação integral nada mais é do que a pedagogia interdisciplinar. A pedagogia que vai propor e vai fazer uma prática que não separa cabeça, tronco e membros, mas uma pedagogia que integra o ser como originalmente ele é. Nós nascemos um ser biopsicossocial, histórico, cultural. É a sociedade que nos corta em fatias. Então, a educação integral que está aí como um carro-chefe da BNCC é uma forma de se desenvolver a didática transdisciplinar, em que uma disciplina vai dialogar com a outra, os professores vão conversar, as professoras, e aí isso tudo vai se materializar de que forma? Como é que a gente vai fazer isso? Essa didática transdisciplinar. Nós vamos fazer isso por meio de projetos. Projetos. O que é isso, projetos? Pedagogia de projetos. Não é a moda, não é o modismo do projetismo. Essa febre que pegou na educação. A criança ficava lá 3, 4 meses num projeto, fazendo 500 coisas ao mesmo tempo e no fim não aprendia nada. Porque isso virou uma moda, isso virou uma febre. Não é disso que a pedagogia interdisciplinar fala. A pedagogia interdisciplinar, numa didática, com a sua didática transdisciplinar, trabalha a partir de temas geradores, de forma a conectar, uma palavra bem contemporânea, conectar, né? Todos os saberes, a religação dos saberes, como nos ensina Edgar Morin, por meio de atividades que vão motivar os estudantes e as estudantes a verem as conexões entre as diferentes áreas, os diferentes conhecimentos e as diferentes disciplinas. Eu posso fazer projeto desde a educação infantil até a universidade, em que eu vou, a partir de temas que são pertinentes àquela faixa etária, àquela realidade cultural, social, material em que os estudantes estão inseridos, a partir de temas, eu vou gerar todo o conhecimento, eu vou gerar as aulas, eu vou gerar as atividades e sempre de forma coletiva com os colegas. Aí vocês devem estar pensando assim, Ivanilde, mas isso é uma utopia. Isso não acontece na educação. Claro que não acontece. É por isso que nós precisamos falar disso, para que isso comece a acontecer, porque a BNCC é lei federal. A BNCC não é, uhul, vem BNCC. Não, a BNCC é lei. As autoridades educacionais têm que prestar atenção, isso tem que acontecer. É uma lei federal, resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação, minha gente. E aí entra a figura de um profissional que precisa estar muito bem preparado. Ele tem que estar muito bem antenado para fazer tudo isso. Esse profissional se chama coordenador pedagógico. Se uma escola não tiver coordenador pedagógico entendendo do negócio, não vai conseguir fazer pedagogia interdisciplinar. Não vai conseguir fazer a didática transdisciplinar. O coordenador, ele emerge nesse contexto com uma tremenda de uma responsabilidade. Porque faz tempo que coordenador deixou de ser garoto de recado ou amortecedor de queda, que segura de um lado a direção, do outro o professor e do outro os pais.
Coordenador pedagógico não é garoto de recados, garota de recados, não é amortecedor de quedas. Coordenador é aquele que coordena, é aquele que, junto com a direção da escola, busca resultados e responde por esses resultados. Sejam quantitativos, numéricos, estatísticos, financeiros, pedagógicos, didáticos. Ele responde por esses resultados, junto com o diretor. E ele é o professor dos professores, ou ela, a professora dos professores, das professoras. Porque ele ou ela é que vão fazer essa grande articulação, essa maestria, essa orquestração dos colegas e das áreas e dos componentes para que de fato aconteça o projeto didático transdisciplinar. Então, cabe à coordenação pedagógica a execução de um projeto interdisciplinar, transdisciplinar. Isso é perfeitamente possível desde a educação infantil até a universidade. Só que na educação infantil, isso é bem mais simples de fazer. Porque o professor é um só, a professora é uma só. Ele consegue religar os campos dos saberes, os campos de experiências. O professor de 1º ao 5º ano também relativamente é mais simples, desde que ele tenha um bom coordenador. E uma equipe que trabalhe de forma coletiva, a partir de temas geradores. Por quê? Porque ele ainda é polivalente, ele ainda está transitando entre todas as disciplinas do currículo. Aí essa coisa começa a complicar a partir do 6º ano. Porque aí vem os especialistas que a lei chama, e aí cada professor às vezes dá aula numa escola de manhã, dá aula em outra escola à tarde, dá aula numa cidade de manhã, dá aula em outra cidade à tarde, aí a vida desse professor, dessa professora vira uma confusão. E aí fica muito mais difícil fazer projeto interdisciplinar. E aí então por isso que a figura da coordenação pedagógica é vital, principalmente a partir do 6º ano, para que haja possibilidade de se fazer essa pedagogia interdisciplinar. Como eu havia dito para vocês agora há pouco, né, as lives vão começar a ganhar aqui uma cara um pouquinho mais de webinário. Eu vou deixar aqui um convite para vocês, vocês que estão me ouvindo, me assistindo, vocês que estão comigo aqui já há um bom tempo, né? Faz um ano que a gente está junto aqui. Tem gente que está aqui faz exatamente um ano, desde março do ano passado, né? Que nós temos conversado. Olha só, Ana Carolina, bem-vinda, Andreinha, Cleusa, aí, esse pessoal todo que está aqui, a Carmen, a Lourdes, pessoal de tudo de Pinhal, olha que bacana, olha quanta gente bacana aqui. Ah, que bacana, Mariângela. Então, vocês todas aí, vocês, José Francisco de Aparecida, olha só, Mariângela, Carol Carvalho, lá de Minas, minha querida Santo Antônio do Amparo, né? Todo esse pessoal que está aqui, Danila de São José do Rio Pardo, Mariângela. Então, vocês aí que estão sempre aqui colocando o rostinho, falando um oi, e mesmo aqueles e aquelas que não falam oi, mas eu sei que estão nos assistindo, que depois a gente sabe, né? Acompanha quem veio. Eu vou fazer um convite para vocês. Se vocês quiserem, quem quiser, isso é um convite, tá? Eu vou pedir para que vocês me adicionem no WhatsApp. Vocês devem ter aí meu WhatsApp, porque ele é divulgado aí no meu Face. Se não tiver, se você não tiver o acesso, você manda um box para mim lá no Facebook, me pedindo o zap, ou você me passa o seu e eu te adiciono. Eu vou fazer o seguinte, eu vou montar um grupo de estudos sobre disciplinaridade. Interdisciplinaridade, desculpe. E esse grupo de estudos, ele vai ser restrito, né? Vai ser só quem realmente se manifestar, mandar o telefone ali, mandar o zap, me perguntar, enfim, né? Se manifestar ali de que quer participar. E aí eu vou começar a disparar matérias sobre esse assunto da pedagogia interdisciplinar. E aí, nesse grupo, nós vamos bater papo, vamos conversar, eu vou disponibilizando aquilo que eu tenho, de ideias de projetos, de matérias a respeito do assunto, de tal forma que eu sei que quem apareceu ali é quem realmente se interessou por esse assunto, ok? Por isso que fica aí o convite. Então, eu vou alimentar esse grupo com matérias, com artigos, enfim, né? Pelo menos uma vez por semana. E aí a gente vai para esse grupo chamado Interdisciplinaridade,
começar a aprofundar mais o estudo. A intenção é que vocês depois queiram, mais para frente, de repente fazer até o curso que eu estou organizando. Estou organizando um curso de 30 horas sobre pedagogia interdisciplinar, atrelando teoria e prática, né? Mas isso aí depois eu vou, com tempo, com calma, eu vou expor para vocês o ementário, os conteúdos, enfim, né? A estrutura do curso, né? Isso lá para frente. Eu até fiz uma chamadinha ontem no YouTube, fiz aqui no Face também, já falando que eu vou organizar eu estou organizando esse curso e vou oferecer esse curso. Mas por enquanto, quem quiser, quem tiver interesse no assunto, me manda um oizinho aí no box do Facebook, que eu vou começar então a adicionar nesse grupo de estudos. Vamos fazer um grupo de estudos e a partir daí então a gente começa a alimentar esse grupo com experiências, quem quiser contar experiência, quem quiser também contribuir com artigos, com filmes, com vídeos. Porque, minha gente, a hora que essa molecada voltar para a escola, a gente vai ter que estar craque, muito craque em interdisciplinaridade, em pedagogia interdisciplinar. Porque não vai ser como era antes. Então a gente vai precisar. É um instrumental que a gente vai precisar dominar. Então vamos começar a estudar. Vamos começar a pensar formas de projetos, de como que a gente pode desenvolver essa pedagogia interdisciplinar, ok? Então eu aguardo vocês lá no Face, me mandem o seu zap, ou me peçam ali o meu, eu passo, enfim. E a gente vai começar então a caminhar nessa direção de ter essa sistematização dessas reflexões sobre a interdisciplinaridade, tá bom? Então, assim, resumidamente, a pedagogia, agora tirando da prateleira, né? A pedagogia interdisciplinar é aquela que promove a religação dos saberes, é aquela que integra todas as áreas do conhecimento, todos os componentes curriculares em torno de um tema gerador e a partir daí todas as disciplinas têm um compromisso com aquele tema e esse tema vai sendo perpassado por todas as aulas, né? Enfim, eu vou dar um exemplo aqui, bem simplesinho, de um projeto que eu fiz no ensino Fundamental 2, em que nós, professores e professoras de uma escola, nos reunimos e com a coordenação preparamos. Então, nós fizemos um estudo sobre a globalização. Globalização é uma palavra contemporânea, tá aí, né? É um processo histórico contemporâneo. Então, nós começamos história, geografia, matemática, filosofia, enfim, os professores que davam aula naquela escola adotaram a globalização como tema gerador. E a partir daí, cada um ia dentro da sua área, trazendo matérias a respeito da globalização. Né? Eu me lembro, como professora de português que era, eu tive que trabalhar Fernando Pessoa, o mar português, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Tive que trabalhar Argonautas, do Caetano Veloso, né? Navegar é preciso, viver não é preciso. Então, trabalhei música, né? O texto, trabalhei o Fernando Pessoa e o professor de geografia foi trabalhando cartografia, as grandes navegações, até nós chegarmos ao produto final, que foi um seminário que os estudantes apresentaram para os pais e para a comunidade, né, a respeito da globalização. Então, a matriz da globalização é o período ali das grandes navegações, foi ali que tudo começou, né? Então, a partir das grandes navegações, que eram, então eu trabalhava Camões, eu trabalhava Fernando Pessoa, mar português, né? O professor de geografia, cartografia, as crianças tinham que desenhar o mapa daquela época, das grandes navegações, e finalmente chegar ao mapa de hoje, da globalização, que até naquele tempo que a gente fez o projeto, eram países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Depois mudou. Aí vem países do norte, países do sul, os ricos e os pobres, né? Os que estão acima, os que estão abaixo. Essa cartografia toda foi até chegar na era de hoje, né? Em que a nomenclatura é outra, é geopolítica, nem é mais a geografia. E aí, obviamente, a história, professor de história trabalhava, professor de matemática trabalhava, estatística, trabalhava na cartografia, as escalas, escala numérica, enfim. A professora de arte fazia maquetes, né?
sobre o globo, a ideia do globo que o europeu, enfim, tinha quando saiu com para as grandes navegações. Enfim, um trabalho espetacular, né? Até que as crianças compreenderam definitivamente o que é a globalização. Né? Então, veja, uma palavra contemporânea, globalização, tema gerador, nós fomos induzindo os estudantes a chegarem à origem dela, que foi as grandes navegações, mas induzindo com muita música, muita poesia, muita cartografia, muito desenho e conteúdos, matemática, todos, ciências, né? A questão da bússola, a questão da navegação, a origem da bússola, a questão da China, que inventou, sei lá, a bússola, mas acabou não ficando com o mérito, né, da história. Quem ficou foram os europeus, a escola de Sagres, aquela coisa toda lá da Espanha, né? Então, toda essa riqueza, e aí vinha poesia também de autores espanhóis. Olha, foi uma coisa tão fantástica, tão maravilhosa, que os alunos, quando deram aula para os pais, a gente ficou até com vontade de chorar, porque foi muito lindo. Você percebia que as crianças entenderam, elas viveram, adolescentes, por sinal. Foi uma aprendizagem muito significativa. E significativa na linha de Ausubel, que eu já comentei aqui numa live anterior. Significativa não gostosa, animada, motivada. Significativa no sentido de que houve mudança na cognição, as estruturas de pensamento, os pré-conceitos, os conceitos prévios foram todos modificados a partir da apropriação, da leitura de textos, assistindo filmes, lendo poesias, declamando poesias, enfim, um trabalho espetacular. Né? Então, é o tipo de educação que Edgar Morin nos propõe, que é essa pedagogia interdisciplinar, para a gente acabar com essa fragmentação e continuar gerando esses seres inanimados que estão por aí, que estão polarizados, né? Ou é esquerda ou é direita, não consegue ter equilíbrio nas suas reflexões, nas suas ponderações, né? Então, nós temos que realmente ter esse compromisso com a pedagogia interdisciplinar. E fica aqui, então, meu convite. Quem quiser vir comigo para estudar sobre isso, é só me mandar um oi lá no Face, na caixinha, que eu já vou mandar o meu zap. E aí, à medida que forem entrando os telefones ali, eu já vou criando o grupinho e vou mandando o convite, tá bom? E a gente vai começar a conversar muito sobre esse assunto, ver como outras escolas têm feito isso há muitos anos, outros países, né? Para que a gente vá se preparando para quando as crianças e os adolescentes voltarem presencialmente para a escola, que se Deus quiser esse dia está chegando, apesar a despeito da dor, a despeito da escalada da morte, né? Da Covid, não só no Brasil como em outros países, mas a gente está tendo uma escalada paralela que é a vacinação, que também está avançando, né? E se Deus quiser, a gente vai sair disso e voltaremos com essas crianças e adolescentes com outro mundo, uma outra era. Então vamos aproveitar esse tempo de pandemia, minha gente, vamos estudar a interdisciplinaridade, ok? Fica aí o meu convite, então, para todos e todas. E amanhã, a minha live sobre a vida, vamos falar sobre a vida. Para quem tiver interesse, amanhã às 20 horas, tá bom? Então, obrigada por terem vindo. Um grande beijo, fiquem bem, cuidem-se, ok? Ah lá, Titina tá aqui, Silvia querida, de Dois Córregos, saudade também. Bem-vinda, Zoraia, Rosimeire, né? Olha lá. Ah, pessoal, lembrando que sábado, agora e no outro sábado, eu vou dar aquela oficina sobre gramática, literatura infantil e as múltiplas faces da linguagem. As inscrições ainda estão abertas, tá? Para quem ainda tiver interesse. Você pode se inscrever até sexta-feira, por volta de 2 horas da tarde. Está no meu Face a divulgação, tem lá a arte, né? Então, é uma oficina teoria e prática preparada para professores, professoras, coordenadores e coordenadoras do Fundamental 1. É sobre alfabetização, ensino da língua portuguesa, a questão da gramática, como envolver a literatura infantil nisso tudo, tá? Então, são 2 encontros, um sábado agora e o outro sábado, 17 e 24, das 8h30 ao meio-dia e meia. E todas as informações estão na arte aí no Face, tá? Certificado de 10 horas para quem vier, tá bom? Vai ser um prazer receber vocês lá na oficina, no curso, tá certo? Então vejam aí no Facebook e se tiverem que participar, venham, ficarei feliz. Grande beijo, até amanhã. Obrigada pela participação de todos e todas. Fiquem bem.